cafezinho? Agora sim, vamos começar o dia. Opa, tudo bom, galera? E aí, como é que vocês estão? Você vê a vida do intercambista, né? Comprou uma máquina de café, mas o copinho é esse de plástico. Ainda não comprei xícara, mas o importante a gente já tem, que é o café. Então, eu vim hoje para conversar um pouco sobre esse assunto complicado, né? Que é saúde mental no intercâmbio. Vou até tirar meus óculos aqui. Eu até fico meio sem jeito de falar isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma depressão mais leve. Eu sou funcional. Ela me limita de algumas coisas, mas não atrapalha 100% minha vida. Eu consigo seguir minha vida, eu consigo levantar, ir para a escola, trabalhar. Mas ainda assim é importante reconhecer que existe um problema. E ansiedade e depressão no intercâmbio, eu acho que é até bem comum, né? Porque, principalmente a ansiedade, quando você se retira do seu ambiente comum, né? Onde você está acostumado, tem que fazer coisas novas, coisas que você não é bom. Esse é uma das minhas maiores dificuldades, né? Eu fico muito ansioso fazendo algo que eu não sou bom ainda. E isso me faz querer me sabotar, não fazer as coisas. Mas essa coisa da ansiedade, por exemplo, né? Todo dia que eu vou trabalhar agora, já fiz mais de uma semana, né? Já tô na segunda para terceira semana de arubaito. E todo dia que eu vou trabalhar eu sinto ansiedade até chegar lá. Então, assim, é meio que complicado, dá vontade de não ir. Mas a gente sabe que não tem jeito, né? Tem que fazer. Ainda bem que a minha condição não me limita a fazer. Eu vou lá, mesmo com ansiedade e trabalho. Inclusive, uma coisa que eu reparei é que o trabalho que eu faço aqui é bem diferente do que eu fazia no Brasil, né? No Brasil eu trabalhava com pesquisa, em laboratório, e é uma atividade intelectual e não física, né? E aqui eu trabalho na cozinha, então eu preparo ingredientes, eu preparo pratos, eu monto pratos e também lavo as louças, né? O que está precisando lá no restaurante. E é bem mais físico do que o que eu fazia, né? Ficava o dia sentado na frente de um computador, programando, né? Como cientista de dados. Era um trabalho mentalmente desgastante, mas fisicamente nem tanto. E o que eu percebi foi que, ok, eu tenho ansiedade para chegar no trabalho e até lá é meio torturante, mas a partir do momento que eu começo a correria, minha mente apaga. Coisa que não acontecia como cientista de dados, né? Como programador. Minha mente ficava direto ali ligada, tendo que pensar. E nesse trabalho de agora na cozinha, simplesmente, quando começa a correria, eu não sinto mais ansiedade, eu não sinto nada. É só a correria do restaurante. E por um lado isso é bom. Ok, desgasta fisicamente, mas eu me vejo sem pensar em algo externo, nos meus problemas, nas minhas coisas pessoais. E foi interessante descobrir isso, que eu nunca tinha tido um trabalho assim. Mas voltando sobre o tópico de depressão e ansiedade aqui no intercâmbio, eu tô tentando, agora que eu tô com meio que uma rotina feita, né, no arubaito, tentando voltar aos meus hobbies. Eu acho que isso é a coisa mais importante, é o que provavelmente vai me salvar
e talvez te salvar se você estiver na mesma situação que eu, agora ou no futuro, né? Se você vier para o Japão, é insistir nos teus hobbies. Por mais que, eu tenho escola, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar e não dá tempo, você precisa tirar um tempo para ele, nem que seja 1, 2 horinhas. Por exemplo, agora, né? Eu comprei essa máquina de café e lá no Brasil eu fazia muito. Eu tinha minha maquinazinha um pouco mais modesta que essa, agora eu consegui comprar uma, ainda assim de entrada, mas mais profissional. E eu resolvi investir esse dinheiro porque eu sabia que... Quais são os meus 2 maiores hobbies? Cozinhar, fazer café e fotografia. E eu sabia que a fotografia no momento estava um pouco difícil, porque eu tenho que sair, eu tenho que andar por aí, achar cantos legais, achar momentos interessantes que me inspirem a fotografar. E o café não. O café, eu tô aqui em casa, eu faço uma xícara ou um copo de plástico e é isso, eu consigo brincar com a granulometria do pó, né? Porque eu moo o próprio café, eu consigo controlar aqui o tanto que eu tô prensando ele, o tanto de café que entra, o tanto que sai. E isso é um hobby interessante pra mim, apesar do que às vezes eu bebo demais e acaba batendo um pouco a ansiedade, mas faz parte da vida. A gente tem que equilibrar tudo. E então, assim, eu tô recomeçando meus hobbies. O café eu tô voltando aos poucos, até agora só expresso puro, mas eu vou comprar leite, começar a fazer algumas bebidas de café, cappuccino e flat white, entre outras. Tenho que voltar agora que o calor tá apertando a fazer meus Iced Americanos. Pra quem não sabe, Iced Americano é simplesmente dose dupla de espresso, eu faço com a dose dupla, água e gelo. Inclusive é o café que eu fiz no meu primeiro vídeo do canal. As primeiras cenas eu fazendo um Iced Americano, que inclusive é um dos que eu mais gosto no clima quente. Lá em Fortaleza, né, no Brasil, era bem quente. E aqui no verão também tá se provando muito quente. Então, assim, aos poucos eu vou trazer mais esses vídeos com cafezinho e tudo mais. Tem muita gente pedindo, né? Demorou para chegar a minha máquina. Eu pedi, acho que no começo do mês, demoraram umas 2, 3 semanas para chegar tudo, porque eu comprei separado. Como vocês viram no começo do vídeo, são várias partes que eu fiz, estava abrindo as caixas. Então, assim, a cafeteira, né, a máquina de expresso, ela vem completa. Ela vem com o cachimbo, com o filtro, vem com todo o aparelho que você precisa para fazer café. Porém, né, como é um hobbyzinho um pouco mais complexo, eu comprei partes melhores separadas para ver se eu começo a brincar e ter mais gosto e ocupar a cabeça, né? Ainda tô controlando todos os fatores do café para melhorar o sabor dele. Acho que ainda tá muito forte. Talvez eu tenha que fazer um período de extração maior, deixar mais água passar pelo café e diluir um pouco mais ele. Mas café forte nunca foi problema, né? Eu acho que não tem outra maneira aqui no intercâmbio a não ser você investir pesado em hobbies, em coisas que você vai fazer fora do período de correria, que é pouco, né? Você tem pouco. Ultimamente eu não tenho nem dormido tanto. Quando eu chego do trabalho, eu saio de Ebisu mais ou menos 11 horas, 11h20, né? Porque meu trabalho termina às 11 horas da noite, mas eu ainda recebo uma kanai, né? Que é o jantar, eles dão a comida, inclusive fantástica. Tô adorando comer naquele restaurante.
Tô descobrindo novos pratos que eu não conhecia, né? Sabores diferentes. Então, saindo de lá 11h20, eu levo mais uns 50 minutos assim para chegar aqui em Tama de volta. Então já passa da meia-noite, eu chego aqui, às vezes não, né? Quase sempre o trem é lotado. Quando eu pego o trecho de Shibuya, ou Shinjuku, até mais ou menos Chitose Karasuyama, vocês não vão conhecer as estações, mas tem um trecho que fica muito lotado. Ontem eu tava numa lata de sardinha que, nossa senhora, então depois cansado do trabalho, você bem apertado no trem é complicado, mas vai vagando com o tempo, consigo sentar e chego aqui mais ou menos uma meia-noite e pouquinho, quase 1h da manhã. E tenho que acordar cedo no outro dia para resolver minha vida, né? Mas é isso, não tem outro jeito, você tem que encarar isso. É importante, claro, quem puder continuar ou começar a fazer acompanhamento, né, profissional, terapia, é sempre importante para todo mundo, mesmo que você não tenha depressão ou ansiedade. Mas eu acho que assim, a solução dos hobbies pode te desafogar num momento assim de desespero. Falando do outro hobby de fotografia, muita gente se mostrou assim, com interesse, disse que gostava das fotografias que eu costumava botar no final dos vídeos. Eu acho que eu tenho parado um pouco de botar, até porque eu saí para fotografar bem menos, mas eu pretendo voltar. Inclusive, agora no final do vídeo eu vou botar algumas fotinhas. Mas eu acho que é isso, é o que eu tinha para falar pro vídeo de hoje. Eu sei que eu não tô numa situação tão ruim quanto outras pessoas, mas eu acho importante conversar sobre isso, que muita gente vai passar por isso no intercâmbio. Eu acho que normal, tenho amigos que reportam isso pra mim, falam, mas a gente tem que superar e conseguir achar um meio de continuar com o intercâmbio, com a vida. Então, foca nos hobbies e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.